Que a tua misericórdia, Deus, esteja sobre nós, e que possamos entender, ó Deus, que possamos ofertar ao Senhor, não pelo que o Senhor faz, mas sim pelo que o Senhor é. Pai, nós te glorificamos e te agradecemos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. E se você pode, aplauda Jesus bem forte, porque ele merece. Boa noite aos irmãos. Eu cumprimento a todos com a paz do Senhor. Quantos estão felizes com Jesus? Amém? Abra sua Bíblia comigo. Atos dos Apóstolos, capítulo 8. Atos dos Apóstolos, capítulo 8. Estamos na ministração aí de Neemias, né? Mas hoje eu senti no meu coração de trazer essa palavra. Creio que será oportuna para o nosso coração. Versículo de número 26. Deus abençoe também você que está em casa. Podendo, venha para cá cultuar a Deus conosco, adorar o Senhor Jesus. Atos dos Apóstolos, capítulo 8, versículo 26. Você que encontrou, diga amém. Eu estou na revista, ao meio da revista atualizada. Se quiser mudar aí, para ficar igual. Atos, capítulo 8, versículo 26, diz assim a palavra do Senhor. Um anjo do Senhor falou a Filipe dizendo: dispõe-te e vai para o lado sul, no caminho que desce a Jerusalém, a Gaza. Este se acha em deserto. Ele se levantou e foi. Eis que um etíope, eunuco, alto oficial de Candace, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todo o seu tesouro, que viera adorar em Jerusalém, estava de volta, assentado no seu carro, vinha lendo o profeta Isaías. Então disse o Espírito a Filipe: aproxima-te desse carro e acompanha-o. Correndo Filipe, ouviu ler o profeta Isaías e perguntou: compreendes o que vens lendo? Verso 31. Ele respondeu: como poderei entender se alguém não me explicar? E convidou Filipe a subir e a sentar junto a ele. Ora, a passagem da escritura que estava lendo era esta: foi levado como ovelha ao matadouro, e como um cordeiro mudo perante o seu tosqueador, assim ele não abriu a boca. Na sua humilhação lhe negaram justiça. Quem lhe poderá descrever a geração? Porque da terra a sua vida é tirada. Então o eunuco disse a Filipe: peço-te que me expliques a quem se refere o profeta. Fala de si mesmo ou de algum outro? Então Filipe explicou, e começando por essa passagem da escritura, anunciou-lhe a Jesus. Seguindo eles caminho afora, chegando ao deserto, lugar que havia água, disse o eunuco: eis água, que impede de ser batizado? Filipe respondeu: é lícito, se crê de todo o coração. E respondendo, ele disse: creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Então mandou parar o carro, ambos desceram a água, e Filipe batizou o eunuco. Quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou Filipe. Não vendo mais o eunuco, este foi seguindo o seu caminho, cheio de júbilo. Mas Filipe veio se achar em Azoto, e passando além, evangelizava todas as cidades, até chegar a Cesareia. Pai, obrigado pela tua palavra. Fala conosco nessa noite, edifica o nosso coração, revela-nos aqui a mensagem que está contida nas Escrituras. Que o teu Filho seja glorificado,
que cada mente aqui esteja alerta, coração receptivo à mensagem do Senhor. Não deixe que meus irmãos venham perder, Senhor, o conteúdo dessa palavra, aquilo que está contido nela para libertação, exortação, poder, autoridade e graça por parte da Tua palavra. Alcança a nossa vida e fala conosco. Essa oração que fazemos a Ti, no nome de Jesus. Amém. Irmãos, eu quero falar nessa noite sobre a vida de Filipe e o eunuco. Esse texto é muito conhecido, mas a história de Filipe inicia-se em Atos dos Apóstolos, capítulo 6, onde vai descrever que as viúvas estavam sendo abandonadas na distribuição das cestas básicas. Todo mundo começou a reclamar porque a igreja começou a crescer e as viúvas estavam sendo desprezadas. O que os apóstolos fizeram? Eles trouxeram homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, e se encarregaram esses irmãos do serviço e levantaram esses irmãos ao diaconato. Alguns desses homens, Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo; Filipe, esse que acabamos de ler; Prócoro, Nicanor, Timão, Pármenas e Nicolau, prosélito de Antioquia. Quando a igreja primitiva cresce, é levantado os diáconos para ajudar na distribuição das cestas básicas. É interessante que Atos capítulo 6 vai dizer que eles levantam os diáconos, e após eles levantarem os diáconos, Estevão também se levanta, cheio do poder do Espírito Santo, e a Bíblia diz que ninguém poderia resistir à sabedoria e à graça de Deus que estava na vida de Estevão. Todos ficaram enfurecidos contra ele, se levantaram e acusaram Estevão. Se você mudar a página, Atos capítulo 7 inteiro é dedicado somente a esse homem chamado Estevão. Estevão faz um sermão, irmãos, lá de Moisés até Jesus, e denuncia o pecado daqueles homens. Estevão, cheio do Espírito Santo, a Bíblia vai dizer que todos se arremeteram contra ele, lançaram para fora da cidade e o apedrejaram. Todos nós conhecemos a história, que Estevão, ao ser apedrejado, ele levantou os olhos para o céu e viu a glória de Deus. Eu achei muito interessante, porque logo em seguida muda para o capítulo 8. A morte de Estevão, no capítulo 7, vai demonstrar que Paulo, aquele que se converteu, dizendo aqui Saulo, no versículo 1 do capítulo 8, vai consentir na sua morte. E quando Estevão morre, a Bíblia vai dizer que suscita grande perseguição contra a igreja de Deus. A igreja de Deus começou a ser assolada e começou a acontecer uma grande perseguição contra ela. E é interessante nós notarmos que os discípulos, ao acontecer a perseguição, eles são dispersos, eles vão por todas as partes, fugindo, entre aspas, da perseguição. E Filipe, um diácono, amigo talvez de Estevão, vê o seu companheiro morrendo, começa agora a fazer a vontade de Deus. Qual era a vontade de Deus? Pregar o evangelho do Senhor Jesus Cristo. E diz a Bíblia Sagrada que Filipe se encontra em Samaria, pregando o evangelho aos samaritanos, aqueles nos quais os judeus não aceitavam, não conversavam, não se davam bem, porque era uma raça enxertada dos judeus. E diz a palavra no verso 4 do capítulo 8, se você acompanhar comigo, você vai ver: entre mentes os que foram despertos iam por toda parte pregando a palavra. Filipe, descendo a cidade de Samaria, anunciava-lhes Cristo. As multidões atendiam unânimes às coisas que Filipe dizia, ouvindo e vendo os sinais que ele operava, pois os espíritos imundos de muitos possessos saíram gritando em alta voz, e muitos paralíticos
e coxos foram curados, e houve grande alegria naquela cidade. Olha que interessante, Atos capítulo 6, Estevão e Filipe são levantados por Deus ao diaconato. Atos capítulo 7 vai dizer que todos se levantam contra Estevão. Estevão prega um sermão que faz ele ser apedrejado e morrer. Atos capítulo 8, aparece agora Filipe na cidade de Samaria por causa da perseguição da igreja, estava enfrentando, e aparece Filipe fazendo a mesma coisa que Estevão, o seu amigo de ministério, estava fazendo lá atrás. A primeira coisa que eu quero trazer aqui para o nosso coração é que Filipe tinha todos os motivos de se esconder. Filipe tinha todos os motivos de parar, por causa daquilo que o seu amigo de ministério tinha enfrentado, tinha vivido. Mas não, Filipe não para diante das ameaças da igreja. Filipe não para diante da perseguição que a igreja estava enfrentando. Filipe não para diante dos desafios que os cristãos daquele tempo estavam vivenciando. Não, eles não podem parar. Filipe se acha pregando a palavra de Deus. E aqui o texto vai dizer que Filipe prega Jesus. Filipe prega Cristo, Filipe anuncia Cristo, Filipe fala do que Cristo fez. A mensagem de Filipe é única, é cristocêntrica. Jesus morreu, Jesus ao terceiro dia ressuscitou, Jesus foi levado ao céu e Ele vai vir nos buscar. E a Bíblia diz que a mensagem de Filipe acompanhava poder, porque muitos coxos, paralíticos, endemoniados eram libertos pela palavra de Deus, e aquela cidade foi toda infestada com a glória de Deus. Oh, meu amado, ninguém pode cercar, ninguém pode impedir, ninguém pode parar um cristão cheio do Espírito Santo. Se esse cristão está cheio do Espírito Santo, se ele está exalando a presença de Deus, se ele tem a graça de Deus na vida dele, a perseguição vem, mas ele não para, ele continua. A situação difícil vem, mas ele não para, ele prossegue, porque importa é obedecer a Deus. O que importa é fazer o que Deus pediu, o que importa é fazer o que o Senhor nos ordenou. E Filipe não parou, e aquela cidade foi infestada, irmãos, pelo avivamento de Deus que estava acontecendo por intermédio de Filipe. E o texto que nós lemos aqui, a partir do verso 26, aparece novamente Filipe numa história muito interessante, no qual o Senhor se revela a ele e fala com ele: Filipe, vai para a Banda do Sul e faz isso, isso, isso. Irmãos, eu fiquei muito impactado com esse texto, meditando nessa palavra, porque estava dando tudo certo, irmãos. Vandim, estava dando tudo certo. Irmão Almir, estava tudo ok com Filipe em Samaria, pregando, a cidade recebendo, coxos sendo curados, paralíticos andando, pessoas endemoniadas sendo libertas. E vem um anjo do Senhor e aparece para esse homem e diz: um anjo do Senhor falou a Filipe. É importante a gente falar que esse anjo do Senhor aí não é Jesus, é um mensageiro de Deus, porque em vários textos do Antigo Testamento você vai ver o anjo do Senhor com letra maiúscula, só que você vai ver também a palavra anjo com letra maiúscula. Aquele anjo do Senhor com letra maiúscula no Antigo Testamento é o próprio Jesus, que aparece se revelando àquelas pessoas. Mas nesse texto não. Um anjo do Senhor, ou seja, um mensageiro do Senhor, veio até Filipe dizendo: vai, e vai para a Banda do Sul, no caminho que desce para o deserto de Jerusalém a Gaza. Irmãos, olha que interessante. Filipe está sendo usado por Deus. Filipe está sendo capacitado por Deus para trazer avivamento numa cidade inteira. Agora vem um anjo do Senhor e fala com ele: Filipe, para e vai para outro lugar que eu vou te mandar. E eu fiquei meditando nisso, na importância de nós ouvirmos ao Senhor, de recebermos a palavra de Deus no nosso coração e cumprirmos. Porque Filipe aqui também podia duvidar dessa voz, podia duvidar do anjo que apareceu para ele. Por quê? Lá em Samaria estava dando certo, as coisas estavam acontecendo. Mas guarde isso, irmãos,
nem sempre que está dando certo é a vontade de Deus. Guarda isso no seu coração. Nem sempre quando está fluindo, está ok, é que Deus está aprovando. Nem sempre quando está dando resultado, é que Deus quer você naquele lugar. Marcos Paulo postou essa semana sobre Paulo querendo ir para a Espanha, não é isso? E eu achei interessante isso, porque o desejo no coração de Paulo, Vinícius, era ir para a Espanha, mas o Senhor nunca deixou. Mas o propósito de Deus era onde? Roma. Se contente com o não de Deus, porque você vai viver no centro da vontade de Deus. Outro texto interessante é Marcos capítulo 5, onde Jesus fala para aquele gadareno, acabou de libertar o gadareno vem e fala assim: eu quero ir contigo, e já estava indo subir no barco. Aí Jesus vira para ele e fala assim: não, volta para os seus e anuncia tudo quanto eu te fiz. Se ele tivesse com Jesus, ele estava errado, irmãos? Não. Se ele tivesse subido no barco com Jesus, ele estava com Jesus, o Senhor da vida dele, aquele que tinha libertado ele, aquele que tinha transformado. Mas o centro da vontade de Jesus não era com Jesus, era voltar para a casa dele e anunciar a palavra de Deus. E assim aconteceu, porque toda Decápolis ouviu a palavra do Senhor através daquele endemoniado. Então, olha aqui para mim, aprenda isso. Nem sempre quando está dando resultado, Deus está aprovando essa situação. Nem sempre quando está dando certo é que Deus te quer nesse lugar. Você precisa aprender a ouvir a voz de Deus. E aqui vai um conselho: aprenda a ouvir a voz de Deus. Se você aprender a ouvir a voz de Deus, você não será confundido. Aonde você for, irmãos, vai florescer. Aonde você estiver, será abençoado. Se você andar na palavra de Deus, a bênção de Deus, irmãos, vai se manifestar. Filipe podia rejeitar aquela voz do anjo, a palavra do anjo, rejeitar a mensagem do anjo, mas ele não fez isso. Por quê? Porque ele entendia que andar na voz de Deus traz resultados, e resultados que mesmo quando os nossos olhos estão olhando, está falando assim: mas Deus está parando essa reunião nessa cidade para alcançar alguém no deserto. Olha que interessante, Deus está parando Filipe de pregar numa cidade para ir para o deserto. Deus está parando Filipe de pregar numa cidade para ir para o caminho do deserto. Se nós olharmos pelo nosso emocional, a gente repreendia esse anjo, repreendia essa voz e falava assim: não, as coisas estão boas aqui, Deus me quer aqui, sai para lá, Satanás. Mas quando você anda na vontade de Deus, até o deserto vai florescer, até o deserto será abençoado, até o deserto vai frutificar. Você lembra de Abraão? Abraão e Ló, cada um está num caminho. E Abraão vira para Ló e fala assim: Ló, escolhe o caminho que eu vou seguir o meu. Ló olhou e falou assim: eu vou para as Campinas Verdes. E Abraão disse assim: o que me sobrou é o deserto. E é lá que Abraão foi abençoado, é lá que Abraão floresceu. Porque quando você tem a palavra de Deus, até o deserto floresce. Você precisa ter a palavra de Deus para andar naquilo que Deus tem para você. Não ande na sua sabedoria, não ande na sua força, não ande na sua capacidade. Ande naquilo que Deus está preparando para você. Deixa aberto esse texto aí, por favor. Olha o texto: dispõe-te e vai para o lado do sul, que desce a Jerusalém, que se acha no deserto. Ele se levantou e... Irmãos, é interessante que você não vê Filipe questionando aqui nada. Você não vê Filipe questionando a mensagem que ele recebera. Mas para o deserto? Mas qual é o propósito? O que eu tenho que fazer no deserto? O senhor pode me mostrar o caminho? Quando Deus apareceu para Abraão, irmãos, em Gênesis 12, ele não falou o que Abraão ia viver, não. Ele só falou assim: sai. Se você aprender a ouvir a voz de Deus, irmãos, só vai.
Vai. Fala para o irmão que está do seu lado: ouça a voz de Deus e vá. Se você ouvir a voz de Deus, você será bem sucedido, você será abençoado. Ele se levanta e vai. Olha o versículo 27. E eis que um etíope, eunuco, alto oficial de Candace, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todo o seu tesouro, que viera adorar em Jerusalém. Olha o 28. Estava de volta sentado no seu carro, vinha lendo o profeta Isaías. Deus parou a cidade de Samaria. Deus tirou Filipe da cidade de Samaria, onde coxos eram libertos, paralíticos estavam andando, coisas milagrosas estavam acontecendo, e grande alegria aconteceu na cidade. Deus tira ele e leva ele para o deserto para alcançar um homem. Deus tirou ele de um movimento tão grande de gente e levou ele para o deserto para alcançar um homem. O que é isso, gente? É o amor de Deus sendo revelado para mim e para você, mostrando para mim e para você que Ele cuida de um, que Ele vai atrás de um, que Ele se importa com um, que Ele deseja um, que Ele está interessado em um homem. Você não entendeu? Eu vou falar de novo. Ele larga as 99 no aprisco e Ele vai atrás daquela que se perdeu. Ele pega a casa, varre toda a casa, deixa as 9 lá e vai atrás daquela que se perdeu. Porque Ele é um Deus que se importa com um. Sabe por que nós estamos aqui? Porque Ele se importou com você um dia. Porque um dia nós estávamos no caminho do deserto sem ninguém, alguém se aproximou de nós e nos alcançou e liberou uma palavra sobre nós. O que é isso, pastor? É amor de alguém? Não, é o amor de Deus sendo manifesto na minha vida. Então ele sai de um ambiente onde estava dando tudo certo, vai para o deserto para alcançar um homem. Isso aqui eu vejo, irmãos, o Senhor Jesus indo atrás de Elias, lá dentro da caverna. O que você está fazendo aí, Elias? Vem cá que eu vou te reposicionar. Volta pelo caminho que você veio. Nós precisamos entender que o Senhor se importa com um. Talvez você olhe pessoas que estão ao seu redor e fala assim: esse aí eu já perdi a esperança. Eu já perdi a esperança nesse, eu já perdi a esperança nessa, eu já perdi a esperança em fulano, já perdi a esperança em ciclano. Aí Deus está falando assim: eu me importo com ele. Ele para uma cidade por causa de um, gente. Ele para uma reunião de avivamento tão grande por causa de um. O que ele não faz para alcançar um? Eu acho maravilhoso dentro da palavra de Deus, porque Ele traz isso ao nosso coração. O maior sermão da Bíblia, irmãos, João capítulo 3, foi pregado para um homem só. Olha que forte. O maior sermão da Escritura, João capítulo 3, foi pregado para um homem chamado Nicodemos. Talvez Jesus poderia ter pensado assim: eu vou gastar minha saliva, minhas palavras, minha sabedoria com o tal do Nicodemo. Nada. Eu vou gastar com a multidão. Quando tiver uma multidão de 3.000 homens aqui, eu vou. Aí eu falo essa palavra, irmãos. Mas Jesus gastou, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Ele está falando para um homem, e essa palavra todos os dias ecoa dentro de nós. O Senhor entregou a sua vida por nós. O Senhor entregou a sua vida por nossa causa. O Senhor entregou a sua vida por amor ao mundo. Sabe o que eu vejo aqui? No versículo 27 e 28. É que as multidões, elas são valorizadas, né? Pedro prega o primeiro sermão, 3.000 almas se convertem. Depois prega o segundo sermão, 5.000 almas se convertem. Agora Deus está falando assim: eu vou parar de atuar na multidão, vou alcançar um. A gente está acostumado com essa multidão e a gente quer ver resultados.
E nem sempre os resultados são uma multidão. Talvez você vai ser o Ananias no Atos 9, que vai orar para um. E esse um vai orar para muita gente. Ô irmão, seja um Ananias aí na vida de alguém. Na vida de Paulo. Imagina o Espírito Santo vindo para Ananias e falando assim: vai em tal lugar, na rua chamada direita, na casa de fulano, tem um moço lá que ele está cego, impõe as mãos na vida dele, porque este é para mim um vaso escolhido para levar o meu nome perante os gentios. Quem é esse? Paulo. Talvez você não vai ser o Paulo, mas você vai ser o Ananias. Se contente em ser o Ananias. Talvez você não vai ser o Felipe, mas está lá abrindo os olhos de alguém, como o eunuco, aconteceu com o eunuco. É onde ele ministrou a palavra, o eunuco foi liberto. Mais um. Tem alguém te esperando. Vou falar de novo. Tem alguém te esperando. E é interessante, irmãos, que ele já estava lendo o profeta, e Deus parou tudo. E eu falei uma frase essa semana de um moço, esqueci até o nome dele. Ele vai dizer: logo que alguém se interessa por Deus, ele vai descobrir que o mesmo a quem ele se interessa por ele. Quando alguém se interessa por Deus, rapidinho ele vai descobrir que Deus também se interessa por ele. Oh, meu amado, olha que interessante. Deus parou tudo e falou com Filipe, porque alguém já estava vindo, lendo no caminho, precisava de esclarecimento. Olha o versículo 29. Então disse o Espírito a Filipe: aproxima-te desse carro e acompanha-o. Aqui nós precisamos meditar em duas coisas. Versículo 29. Então o Espírito disse, fala comigo, então o Espírito disse. No versículo 26 diz: um anjo do Senhor apareceu e falou com ele: vai para o lugar tal. Agora, no versículo 29 diz: o Espírito disse. Olha que interessante. Uma hora é o anjo, outra hora é o Espírito. Uma hora o anjo vem e se revela, outra hora o Espírito vem e se revela. Uma hora o anjo vem e fala, outra hora o Espírito vem e fala. O que você está querendo dizer com isso, pastor? Por que o anjo não foi lá e nem o Espírito foi lá e fez a obra no coração do cara? Tem coisas que os anjos vão fazer. Tem coisas que o Espírito Santo vai fazer. Mas tem coisa que é para nós fazermos. O anjo não vai fazer, o Espírito Santo não vai fazer. O que é para mim e para você fazermos. Pregar a palavra é conosco, anunciar Jesus é conosco, ministrar a verdade é conosco, falar do Evangelho é conosco, anunciar Cristo é conosco. Os anjos poderiam vir anunciar a mensagem, mas essa função não foi dada a eles. Essa mensagem foi dada aos homens, para que os homens preguem o Evangelho, para que os homens anunciem a Cristo, para que os homens falem dele. E o Espírito Santo vai agora impulsionar Filipe: aproxima-te. A segunda coisa, é impossível evangelizar alguém sem aproximação. Você quer ganhar os outros para Jesus, você não leva nem para tomar um café? Estou orando pela sua vida, hein? Vá lá na igreja, assista essa mensagem, a mensagem do Espírito Santo. Aproxima. Se você quer ganhar alguém para Jesus, e se você quer conduzir alguém a Cristo, você precisa aproximar de alguém. Aproxima. Tem alguém que está sozinho. O Evangelho tem que estar na mesa lá na rua, para que as pessoas tenham acesso. Nós precisamos colocar o Evangelho à frente das pessoas. Nós precisamos colocar o Evangelho para que as pessoas venham e ouçam o Evangelho por nossa parte.
Mas antes, aproxima. Mas antes, chegue perto. Era impossível Filipe iniciar uma conversa se ele não aproximasse. Sabe por quê? Quando ele aproxima do carro, ele ouve. O que ele ouve? Que ele estava lendo. E quando ele descobre que ele estava lendo, ele faz a pergunta: o que você está lendo? Aí ele fala, olha o diálogo, gente. Eu estou lendo o profeta Isaías, capítulo 53, vai descrever aqui. Foi morto como ovelha para o matadouro. Mas você está entendendo o que você está lendo? Não estou entendendo. Irmãos, através da aproximação, Filipe iniciou uma conversa. E através da conversa ele perguntou se ele entendia ou não. Ele falou que não entendia. E sabe o que aconteceu? O evangelho começou a chegar. É impossível ganharmos pessoas para Jesus se não aproximarmos dela, se não chegarmos a ela, se não sentirmos a ela, se não entendermos a ela. Olha o verso 30. Correndo, Filipe ouviu ler o profeta e perguntou: compreendes o que vens lendo? Ele respondeu: como poderei entender se alguém não me explicar? E convidou a Filipe a subir e a sentar junto a ele. Ora, a passagem da escritura que estava lendo era essa: foi levado como ovelha ao matadouro, e como um cordeiro mudo perante o seu tosqueador, ele não abriu a boca. Na sua humilhação lhe negaram justiça. Quem poderá descrever a geração? Porque da terra a sua vida será tirada. Olha o 34. Então o eunuco disse a Filipe: peço-te que me expliques a quem se refere o profeta. Fala de si mesmo ou de algum outro? Olha que interessante. O eunuco, irmãos, tinha ido a Jerusalém para adorar, mas ele estava lendo a palavra de Deus e não estava entendendo nada. Aí eu me lembrei assim, estudando isso aqui, eu me lembrei no início da minha conversão. Tantas dúvidas, né, Vinícius? Falava com o Vinícius assim: Vinícius, eu estou com dúvida nisso. Vinícius, me esclarece isso aqui. E esses dias a gente teve uma situação na nossa célula que eu achei muito interessante, que foi uma pessoa assim, bem leiga, e fez uma pergunta, e os irmãos da célula tipo assim, falaram assim: né? Que pergunta é essa? Aí o pastor Estevam até falou com ele: não, calma, é dúvida dele, é coisa simples, que nós já passamos por essa pergunta, a gente já avançou. A gente não está na fase mais de perguntar por que a mula falou. Ah, por que aconteceu isso? Isso aí a gente já passou, já entendeu. Agora olha que interessante. Ele estava lendo, ele não sabia se o profeta estava falando dele ou de outro. Olha a dúvida mais simples do mundo que o eunuco estava vivendo. Irmãos, tem gente do seu lado que não sabe nada de Bíblia. Nada. Você precisa falar: pastor, mas eu não sei versículo, eu não sei. Fala o que você está aprendendo aqui na igreja, basta. Aprenda a repartir aquilo que você tem recebido. O pão que você recebe, reparta com as pessoas. Aí o texto vai dizer, ele está falando dele mesmo, ele está falando do outro. Repare as dúvidas simples do eunuco, que para nós a gente fala assim: mas que cara burro, será que ele nunca entendeu que Isaías 53 fala a respeito do Messias? Para ele não, a mente estava fechada, os olhos estavam fechados, precisava de alguém para esclarecer. Meu irmão, você é aquele que esclarece o evangelho para as pessoas. Você é aquele que leva a luz ao coração das pessoas. Você é aquele que traz luz à palavra de Deus no coração das pessoas. Olha o verso 35. Então Filipe explicou, começando por essa passagem da escritura, anunciando a Jesus. Qual que é a mensagem de Filipe para o eunuco? Jesus. De quem ele está falando? Jesus. De quem ele se refere? Jesus. Quem é a ovelha muda? Jesus. Quem morreu? Jesus. Quem ressuscitou? Jesus. Quem ficou calado? Jesus. Quem levou sobre si as nossas dores, as nossas enfermidades? Jesus.
Quem padeceu na mão de muitos? Jesus. Quem carregou a cruz? Jesus. A nossa mensagem não pode ser alterada. Qual é a mensagem, pastor? A nossa mensagem é Jesus, 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 Jesus. Essa é a mensagem que alcança o pecador. Essa é a mensagem que alcança o perdido. Essa é a mensagem que alcançou a nossa alma. Você pode levantar a sua mão e agradecer, porque foi Jesus que morreu, foi Jesus que sofreu a nossa morte, foi Jesus que carregou a nossa cruz. Filipe não vai contar a experiência dele. Mensagem de Cristo não é falar de você, é falar de Jesus. Olha que interessante, ele podia falar assim: ó, você é um privilegiado, tá? Porque eu estava lá em Atos, no capítulo 6, fui escolhido a diácono. O meu amigo Estevão morreu por causa do evangelho. Estou aqui pregando porque sofreu uma perseguição. Agora eu comecei a pregar o evangelho porque na cidade de Samaria, porque ninguém conhecia. Deus estava operando, Deus estava manifestando. E agora o Espírito Santo mandou. Ele não falou isso. Pregação não é contar a experiência sua para os outros. Pregação é falar de Jesus. Irmãos, eu não estou aqui para falar de mim, quanto tempo eu orei hoje, quanto tempo eu gastei para preparar essa palavra. Pregação, nós não falamos aquilo que estamos vivendo no particular. Pregação é para falar de Jesus. Suba no púlpito e anuncia Jesus, não fale de você. É menos o homem e mais Cristo, é menos o pastor e mais Jesus. Convém que ele cresça, convém que o Senhor apareça, que venhamos diminuir. Vai falar, irmãos, as experiências são a confirmação da obra de Deus, porque a mensagem do evangelho chegou até nós com poder também. Conte as suas experiências, mas anuncie Cristo. Evangelho é falar de Jesus. Pregue Jesus. Fale de Jesus. Olha que interessante, verso 36. Seguindo eles caminho afora, chegando a certo lugar onde havia água, disse eunuco: eis a água aí, que me impede que eu seja batizado? Agora olha que interessante, o homem já quis batizar de cara. Eu fiquei viajando nisso. Sabe por quê? O cara ouviu o primeiro sermão explicado dele e falou assim: eu quero batizar. Tem gente que está 100 anos na igreja e não batiza. Tem gente que está muito tempo na igreja e não toma decisão de batizar. Ah, mas eu tenho que arrumar isso, eu tenho que arrumar aquilo, eu tenho que fazer isso. Sempre adiando. Duas coisas que seguem o convertido: o batismo e a congregação. Irmãos, quem se converteu tem prazer, vai batizar para anunciar a fé dele, e depois ele vai ter prazer na igreja. Vem com essa história de que você é batizado e não gosta da igreja. Irmão, conversa fiada. A igreja é instituição de Deus. Se tem alguém aqui que não é batizado, procura o mais rápido batizar. Se você entendeu que Jesus é o caminho. Ou então você está com o meu eunuco, não entendeu nada ainda, que aí pode ser essa hipótese. Você não entendeu nada do evangelho. Mas pede alguém aí para vir e te explicar. Pede alguém para esclarecer seu coração. Quais as dúvidas que você está tendo? Quais as dificuldades você está enfrentando? Aí o texto vai dizer: Filipe respondeu: é lícito, se creres de todo o coração. Respondendo ele diz: creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Olha que interessante, irmãos. O texto vai dizer que Filipe explicou para ele as Escrituras e falou acerca de Jesus. Agora ele está falando assim: eu creio que Jesus Cristo é o Senhor. Irmãos, nós precisamos entender que o batismo, ele segue essa confissão. Você crê de todo o seu coração que Jesus Cristo é o Senhor da sua vida, que Ele morreu, ao terceiro dia ressuscitou. Aí nós respondemos: sim. Então nós, diante da sua confissão, te batizamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E os irmãos? O que é isso, irmãos? A mensagem chegou no coração do eunuco. O poder irresistível de Deus. A mensagem da graça.
A mensagem soberana do Senhor alcançou o coração desse eunuco, pecador que ninguém dava nada por ele, que estava perdido no caminho do deserto, lendo as escrituras e que ninguém podia ir lá, mas o Senhor enviou alguém para que a mensagem chegasse a ele. E sabe o que eu acho maravilhoso? Ele reagiu. Reage à mensagem. Reage à mensagem do Evangelho. O Evangelho está sendo pregado, e ele vai dizer: eu creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Então mandou parar o carro, ambos desceram a água, e o Filipe batizou o eunuco. Você pode dizer glória a Deus? Uma alma vale mais do que o mundo inteiro. A alegria no céu quando o pecador se arrepende. É maravilhoso isso. É tremendo saber que tem um Deus que enviou o homem lá para anunciar a mensagem, e esse veio a se converter. A pergunta que eu quero fazer para os irmãos: qual o lugar que eles se encontravam nesse momento? Qual o lugar? Geográfico? Deserto. Deserto tem água? Aqui cai, irmão, toda essa bobiça. Vou falar que é bobiça. Eu sou batido se for na água corrente. Vocês já ouviram isso? Eu sou batido se for no rio, aleluia. O rio vai levar o pecado, oh glória. Batistério, caixa d'água, estou fora. Vem comigo não. Não, eu batizo na piscina lá, porque eu vou ungir a água. Aí as pessoas, o cara está doente lá, e fala assim: eu quero batizar no chuveiro. Eu te batizo, irmão. É aspersão, é imersão, é rio, é caixa d'água, é piscina, é batistério da igreja. Não é nada disso. O que é então? Coração rendido a Jesus, fé exclusiva no sacrifício salvífico de Cristo Jesus. Oh meu amado, quando o pecador ele se rende a Jesus, quando o pecador é alcançado pela mensagem do Evangelho, não tem piscina, não tem batistério, não tem rio. Eu quero é ser batizado, porque Jesus agora é o Senhor da minha vida. Ele precisa ser glorificado. Aleluia. E é interessante que ele batiza depois que ele raciocina. Não é na emoção, que ele entendeu a mensagem. Às vezes no dia do batismo eu fico olhando muita gente: eu quero batizar hoje, nunca mais volta na igreja. Sabe por quê? Emoção. Raciocina. O texto vai dizer que eles foram batizados. Aí o texto vai encerrar dizendo, verso 39 e 40: quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou a Filipe. Não vendo mais o eunuco, este foi seguindo a seu caminho, cheio de júbilo. Mas Filipe veio achar em Azoto, e passando a evangelizar todas as cidades até chegar a Cesareia. O texto encerra que Filipe foi arrebatado. Olha que forte, irmãos. A história conta que esse eunuco, ele era da região do Sudão, na África. O eunuco que foi evangelizado por Filipe aqui, guarde isso, foi o primeiro homem africano a ser evangelizado. Aí, Marcos Paulo, inaugurou o caminho. O primeiro homem africano a ser evangelizado. O primeiro homem africano a ser salvo. E o primeiro homem africano a ser enviado como missionário para a sua terra. Sabe como que o evangelho chegou na África? Por intermédio do etíope. Por causa de um homem. Nossa. Quem sabe você vai ser Filipe, que vai alcançar um eunuco que está perdido por aí,
está precisando de esclarecimento, mas esse irmão que você ganhou para Jesus, que você esclareceu a mente dele, que você direcionou ele, vai levar o evangelho para os 4 cantos dessa terra. Esse eunuco veio para adorar, saiu evangelizado, salvo como missionário, para pregar o evangelho na sua nação. O evangelho chegou no Sudão por intermédio desse homem. Uma igreja forte, cheia de Deus, se iniciou na África por intermédio desse etíope. O que é isso, pastor? O poder de ouvir a Deus. Tem pessoas, agora um recado para a igreja. Tem pessoas do seu lado, como o etíope, que você precisa aprender a ouvir o Espírito Santo, para ir nele certo e falar assim: o Senhor me enviou aqui, você precisa de esclarecimento, eu vou te levar a Jesus. Não que você não vai evangelizar todos, não que você não vá pregar a todos, mas aprenda a ouvir o Senhor, porque tem pessoas do seu lado que você vai levar o evangelho, você vai ganhar para Jesus, e essas pessoas serão mudadas. Professores de escola, notem lá dentro de sala, quem que é o etíope lá? O eunuco lá dentro de sala. Trabalhadores de fábricas, note, quem é o eunuco lá da sua fábrica? Salão de cabelo, cabeleireiro, unha, estéticas. Note quem é o etíope que passa na sua maca, nas suas mãos. Pedreiros, note qual as casas que vocês entram, que tem eunucos lá para ser evangelizados. Taxistas, note quais as pessoas que entram no seu táxi, para que você ministre uma palavra e essa pessoa seja salva. Cristãos, servos do Deus Altíssimo, no dia a dia meu e seu, passam muitas e muitas pessoas que só precisam de esclarecimento. E quem sabe você vai ser usado para instruir uma pessoa que vai ganhar o mundo inteiro. Na lista de Schindler, o protagonista do filme fala que quem salva uma alma salva o mundo inteiro. Olha que forte. Se nós salvamos uma alma, podemos salvar o mundo inteiro. Você pode ficar de pé no seu lugar? Tem pessoas que estão te esperando. Tem pessoas que passam por você e você ainda não entendeu que elas precisam ser evangelizadas. Quero convidar os diáconos, ministério de louvor. Nós vamos orar. Enquanto eles vêm, feche os seus olhos. Pai, aqui nós estamos mais uma vez. Queremos te agradecer por essa palavra no nosso coração. Existem eunucos, existem pessoas que passam por nós, que precisam de esclarecimento espiritual, que precisam da tua palavra, ó Deus, e nos usa para transmitir a palavra do Senhor a esses corações que se encontram perdidos, sem rumo, sem direção. Nos usa, Senhor. Nos usa como igreja a alcançar aqueles que estão no caminho do deserto, que precisam de esclarecimento espiritual, direcionamento, Pai, para a glória do Teu nome, em nome de Jesus. Amém. A palavra do Senhor diz, 1 Coríntios capítulo 11, versículo 23:
porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei. Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, partiu e disse: isto é meu corpo que é dado por vós, fazei isso em memória de mim. Pois, por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue, fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes esse pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. Por isso, aquele que comer o pão e beber do cálice do Senhor indignamente, será do réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Eis aí a razão, porque há entre vós muitos fracos e doentes, e não poucos que dormem. Irmãos, esse momento da ceia agora é um momento especial entre o seu coração e Deus. Como está o seu evangelho? Como está o seu cristianismo? Como está a sua vida com Deus? Como está o seu caminhar com o Senhor? Examine-se. Examinar o corpo de Cristo não é examinar o outro. Examinar o sacrifício. Examinar o sacrifício de Cristo. Examinar as Escrituras, aquilo que Cristo realizou, e examinar a igreja do Senhor. Como você tem vivido como igreja de Deus sobre essa terra. E a nossa oração é essa: que venhamos ceiar examinando aquilo que Cristo fez. Eu quero convidar os diáconos a pegarem a bandeja. Diácono Hélio vai pegar uma bandeja, diácono Carlos vai pegar outra bandeja. Aleluia. Diaconisa Conceição vai pegar outra bandeja. Louvado seja Deus. Nós vamos santificar esse alimento espiritual ao Senhor, pedindo ao Senhor que abençoe. O diácono Duda vai levantar esse clamor consagrando. Amado Deus e querido Pai, Senhor, nós clamamos a Ti, Deus, pela Tua presença em nosso meio, Senhor. Pai, que o Senhor continua, Senhor, meu Deus, nos abençoando, Pai. Continua conosco, Deus. Pai, nós Te agradecemos, Deus, por esse momento, Senhor, por esse alimento, Senhor. Nós consagramos a Ti esse alimento, Pai. Que venha nos fortalecer, Senhor. Que venhamos entender o propósito, Senhor, meu Deus, que estamos fazendo, que é a ceia do Senhor, meu Pai. Que o Senhor venha derramar sobre nós o Teu Espírito. Que sejamos cheios de Ti, Senhor. Que esse alimento, Senhor, seja para nosso entendimento, para nossa fortificação, Senhor. Pai, que nós possamos entender todo o Teu propósito, Senhor. É isso que eu peço a Ti, Pai, no nome do Senhor Jesus. Amém. Nós vamos cantar. Pode entregar com muita alegria em nome de Jesus. Quem é esse que vem nos abraçando? Quem é esse que vem nos constrangendo com tão sábio, ensinar em amor? Ele é tão manso, cuida dos corações. Quem é esse que vem nos abraçando? Quem é esse que vem nos constrangendo com o olhar? Ele é tão sábio, ensinar e amor. Ele é tão manso, cuida dos corações. Ele entrou em casa, Ele está na mesa. Ele nos observa, sabe que o esperamos.
reconhecemos quem Tu és. Ao som da Sua voz, os nossos corações queimam de amor, queimam de amor. Nós arrumamos a casa e perfumamos ela toda. Nós preparamos a mesa. Tome o lugar de honra e perfumamos ela toda. Nós preparamos a mesa. Tome o lugar de honra. Ele entrou em casa, Ele está na mesa, Ele nos observa, sabe que o esperamos. E ao partir o pão, os nossos olhos se abrem, reconhecemos. Ao som da Sua voz, os nossos corações queimam de amor, queimam de amor. Nós arrumamos a casa e perfumamos ela toda. Tome o lugar de honra. Nós arrumamos a casa e perfumamos ela toda. Nós preparamos a mesa. Tome o lugar de honra. Aleluia. E ao partir o pão, os nossos olhos se abrem. E ao partir o pão, reconhecemos quem Ele é. E ao partir o pão, celebramos aquilo que Ele realizou, reconhecendo as nossas misérias, as nossas fraquezas, as nossas debilidades, as nossas falhas. Reconhecemos o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei. O Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Comamos o pão. Senhor, seja louvado, Pai. Nós te bendizemos, ó Deus, pelo teu corpo moído na cruz do Calvário. Esse corpo que foi partido, o pão partido, que nos traz força, vida. Tua palavra diz que aquele que se alimenta de ti, por ti viverá. Obrigado, Senhor, pela tua misericórdia que alcançou o nosso coração. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que bebedes em memória de mim. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, tomamos todos. Diaconisa Maria Lúcia vai orar agradecendo ao Senhor. Amado Deus, querido Pai, nós te agradecemos nessa noite mais uma vez, Senhor, porque tocou no nosso coração, Pai, esse momento maravilhoso, Pai,
esse maravilha que nós sentimos aqui no coração, Pai, de nós lembrar, Deus, Pai, tudo que Jesus fez por amor, Pai, porque tudo que Ele fez por amor à igreja, Pai. Pai, receba nosso agradecimento, Pai, por tudo e por todos, em nome de Jesus, amém. Você pode liberar uma palavra de agradecimento? Libera uma palavra de gratidão ao Senhor. Libera uma palavra de glorificação ao Senhor, de agradecimento pela cruz. Um plano para salvar, um pacto para selar, silêncio no céu, resgate e salvação, encheu seu coração, Ele nem hesitou. No palco do amor, o autor anunciou o quê? A vida e salvação. Tudo que Ele fez, tudo que Ele fez foi obedecer o plano que Deus escreveu. E quando a minha história chegar ao fim, a sua me alcançou. E quando tudo parecia perdido, naquela cruz, o seu sangue me levou. Você pode levantar as suas mãos e agradecer. Plano perfeito, mistério da graça E me transformou. O seu nome é Jesus nome sobre todos. veio pra salvar. Ele me salvou. Te adoramos. Levante as suas mãos e agradeça a Ele. Te adoramos. Oh Deus, nós te adoramos, Pai. Te adoramos. Te adoramos. Só a igreja, Jesus, cante isso, vai. Jesus, o plano perfeito. O plano perfeito. Te adoramos. Ei, oh. Te adoramos. Te adoramos. Te adoramos. Que o grande amor de Deus Pai, a graça salvífica de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, seja com todos vocês e com todo o povo espalhado sobre a face da terra. E a igreja diz: Ele pagou